Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa questão que parece simples, mas que na verdade é a base de tudo. O que é, afinal, um sintoma psicológico? A gente vai desconstruir a anatomia de uma experiência de saúde mental, para entender o que de fato se esconde por trás dela. Pois é, vamos direto ao ponto. À primeira vista, parece uma pergunta fácil, né? Mas na psicopatologia, a resposta, bom, ela é bem mais complexa do que parece. Não se trata só daquilo que uma pessoa sente num determinado momento, mas de toda a arquitetura que existe por trás desse sentimento. E aqui está o pulo do gato. A psicopatologia olha muito além da superfície. Um sintoma não é só a pontinha do iceberg, tipo uma crise de ansiedade. É o iceberg inteiro, de onde ele veio, como a vida da pessoa o moldou e como ele se transforma com o tempo. Para a gente começar a entender essa arquitetura, vamos separar as peças. Pensa na diferença entre a paisagem e o clima, sabe? A paisagem está sempre lá, mais ou menos igual, enquanto o clima muda o tempo todo. A psicopatologia faz algo parecido ao separar o que é estável numa pessoa daquilo que é passageiro. E a gente dá nomes para isso: transfundo e forma. Os transfundos são como a geografia de uma pessoa, a paisagem fundamental dela. São aquelas características de base, sabe? A personalidade, a inteligência, o nível de energia que ela costuma ter. É o terreno sobre o qual tudo acontece. Já os sintomas, bom, eles são o clima que passa por essa paisagem. São eventos específicos que aparecem e se destacam do normal. Um ataque de pânico, uma alucinação, são as tempestades, os dias de neblina que chamam a atenção e que precisam de cuidado clínico. Tá, mas de onde vêm esses sintomas? Por que eles aparecem? Não é uma coisa só, um único ingrediente. É mais como uma receita, sabe? Uma receita bem complexa, com vários fatores que se combinam. Basicamente, são três grandes grupos de ingredientes. Primeiro, os predisponentes, a nossa bagagem genética, as experiências lá da infância. Depois vem os precipitantes, que são os gatilhos, um trauma, um estresse muito grande, uma perda. E por fim, tem um ingrediente que meio que equilibra tudo, a resiliência. Ela não impede a tempestade, mas define a nossa capacidade de se recuperar depois que ela passa. Agora, olha só que interessante esse modelo do Kalb-Irmão. Ele mostra que um transtorno nunca é uma coisa só. Primeiro, tem o fator patogenético, a base biológica da coisa. Mas essa base é como se fosse uma argila crua. O fator patoplástico é quem vai esculpir essa argila, usando a nossa personalidade e a nossa cultura para dar forma para o sintoma. E por último, o fator psicoplástico posterior mostra como a nossa reação e a da sociedade à doença podem sozinhas mudar o rumo de tudo. E a complexidade não para por aí, não. A psicopatologia também se interessa muito pela trajetória de um sintoma ao longo do tempo. É algo crônico ou é agudo? É uma coisa que a gente consegue entender dentro da história da pessoa ou parece uma ruptura total com o que ela era antes? E essa matriz aqui é brilhante para ilustrar isso. Foi proposta por Carl Jaspers e Kurt Schneider, e ela organiza tudo em duas dimensões: a duração, se é algo crônico ou agudo, e a compreensibilidade, ou seja, se aquilo faz sentido psicologicamente na biografia da pessoa ou não. No primeiro quadrante, a gente tem o desenvolvimento. É uma mudança crônica, de longo prazo, mas que a gente consegue olhar para trás e entender. Sabe? É como se fosse uma progressão que faz sentido na história de vida daquela pessoa. Depois vem a reação vivencial. Essa aqui é aguda, mais pontual e também é compreensível. É uma resposta direta a alguma coisa que aconteceu. Pensa num luto muito intenso depois de uma perda. Faz sentido, certo? Agora a gente cruza a fronteira do compreensível e entra no processo. Aqui, a condição também é crônica, mas não é psicologicamente compreensível. É descrita como uma ruptura mesmo, uma quebra na biografia da pessoa que não dá para explicar só pela história de vida dela. E por fim, a fase e o surto. Os dois são agudos e parecem surgir meio que do nada. A grande diferença está no que acontece depois. A fase é como uma tempestade que passa, e o sol volta a brilhar como antes, sem danos permanentes. Já o surto, ele é tipo um terremoto. Mesmo depois que o tremor para, a paisagem da personalidade da pessoa pode ter mudado para sempre. E isso tudo nos leva para a última camada, e talvez a mais intrigante de todas. Até que ponto um sintoma é um produto do cérebro e até que ponto ele é um produto da nossa história de vida, da nossa biografia e da nossa cultura? No nível mais básico, a gente tem os sintomas neurológicos. Eles são super ligados a alterações específicas no cérebro. São quase universais, sabe? Mudam muito pouco de uma cultura para outra.
Subindo um degrau, a gente chega no neuropsicológico. A base ainda é uma lesão cerebral. Mas aqui, a biografia e a cultura começam a pintar o quadro. Pensa nas afasias, as dificuldades de linguagem. A causa pode ser cerebral, mas o conteúdo daquilo que a pessoa não consegue dizer ou do que ela vê e ouve numa alucinação já é totalmente moldado pela vida dela. No terceiro nível, o psicopatológico primário, a coisa fica mais equilibrada. Aqui, as alterações cerebrais e a história de vida da pessoa dançam juntas, interagindo de forma muito mais intensa para produzir sintomas como delírios e obsessões. E, finalmente, lá no quarto nível, o psicopatológico secundário. Aqui, os sintomas são quase que totalmente moldados pela biografia, pela cultura, pelos conflitos emocionais. A base biológica fica lá no fundo e a história pessoal vira protagonista. E com isso, a gente tem um mapa completo. Olha como a coluna da relação de dependência muda. Lá em cima, no nível 1, a relação é muito íntima com o plano biológico. Mas conforme a gente desce para o nível 4, ela vira íntima com o biográfico e cultural. O que isso mostra? Que não existe uma fronteira clara entre cérebro e mente. Existe um espectro, e cada sintoma se encaixa em algum lugar dele. E essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. A psicopatologia moderna reconhece essa dualidade. Alguns fenômenos estão ancorados no nosso hardware, no nosso cérebro, enquanto outros são escritos pelo software da nossa cultura e da nossa vida.